Olá, esta edição do Estúdio MPSP é especial. Afinal de contas, o programa chega à edição de número 100 e o nosso convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Ismânio, que está aqui conosco, aceitou o convite mais uma vez e nós vamos conversar com ele. Dr. Ismânio, muito obrigado por estar aqui conosco, para que nós possamos falar um pouquinho da instituição para os membros, para os servidores, mas também para as pessoas que não são do Ministério Público e acompanham a nossa instituição. 2019 foi um ano muito movimentado, né? E recentemente o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que aquela questão do COAF, agora o IFE, volta aos termos originais. Quando o Supremo havia mudado, né, o cenário, o senhor foi muito crítico da medida. Eu queria que o senhor comentasse essa matéria, doutor. Olha, primeiro é um prazer estar aqui. Acho que o Ministério Público tem ganhado muito, né, com o programa, com o estúdio, para a gente poder mostrar aquilo que a gente faz, para a gente poder levar o Ministério Público ao conhecimento das pessoas em geral e levar a nossa opinião, nosso trabalho. Então eu queria dar os parabéns, né, para toda a equipe, porque de fato esse é um diferencial enorme na comunicação do Ministério Público. De fato, nós tivemos um ano, né, muito desafiador, muito difícil, assim como tem sido esses anos todos, porque nós estamos em permanente questionamento, né, das instituições, das prerrogativas, né? O país passa por um momento de muito questionamento sobre as várias coisas que são feitas, né, e o trabalho de todas as instituições. Mas o nosso trabalho ele é sempre voltado para a proteção da sociedade. Então, toda vez que, na tentativa de diminuir a atuação do Ministério Público ou suas prerrogativas, se afeta a atuação e a proteção da sociedade, nós temos mesmo que criticar, né? Com todo respeito, evidentemente, para as outras instituições, mas é importante demonstrar que o nosso trabalho é para a defesa da sociedade. Essa questão do COAF ela é fundamental. Nós temos, desde 1998, na Lei de Lavagem de Capitais, a instituição do controle, né, de fluxo de capitais que o COAF e agora o IFE fazem. E nós tínhamos 20 anos de experiência muito bem sucedida. Sem dúvida. E colocou o Brasil no mesmo patamar dos países desenvolvidos, né? A OCDE tinha reconhecido o Brasil como, né, o esforço do Brasil, era uma das nações, né, que mais combatia a corrupção. Então, era um grande avanço. E a decisão de limitar o fluxo da informação, COAF, Receita Federal, Ministério Público, ou o IFE agora, Receita Federal e Ministério Público, é uma decisão que prejudicava as investigações. Porque nós só sabemos que há algo errado a partir da comunicação, né, que o COAF fazia, que agora o IFE vai fazer. Nós não temos informação prévia. Então, exigir ordem judicial para obter uma informação que a gente nem sabe que existe, né, não faz sentido. Não faz sentido. E limitar essa informação também não, porque a gente só consegue saber e avaliar se tem ou não indício de fraude olhando o que é o fato que foi noticiado. Então, era muito claro, né, que a necessidade da manutenção desse sistema. Os relatórios de inteligência, como a gente saiu dizendo logo de cara, eles são meio de prova, eles não são prova. É a partir deles que nós vamos buscar a prova. E aí sim, tudo aquilo que for quebra de sigilo, aí tem que ser obtido via judicial, mas não a informação inicial do COAF ou da Receita Federal. E fora que em todos os países desenvolvidos, né, a troca de informações entre os órgãos do Estado é tranquilamente feita, sem nenhuma restrição, porque o sigilo é mantido, ou seja, nós temos a obrigação de manter o sigilo. Não é porque passou para o Ministério Público que o sigilo se quebra. O Ministério Público passa a ser o detentor do sigilo. Sem dúvida. Então, a decisão agora do Supremo, né, que retoma, né, essa questão, ela é muito importante para a continuidade desse serviço, né, e desse trabalho de combate à corrupção, de transparência nos atos, né. É importante para a sociedade. Nós avançamos muito nesse período recente no que se refere à transparência, no que se refere a controle da administração pública. Nós não podemos retroceder.
nesse controle que veio em benefício das pessoas, porque é saúde, é dinheiro da saúde, da educação, não é dinheiro que é do transporte, é dinheiro que principalmente as pessoas mais pobres, mais necessitadas precisam. Então é fundamental esse instrumento. Perfeito. Doutor, eu disse para o senhor que era um programa especial e eu explico por quê. Hoje o senhor não será entrevistado apenas por mim. Nós temos vários entrevistadores que endereçaram perguntas ao senhor e nós vamos começar pela pergunta do Dr. Paulo Dimas, ex-presidente do TJ e atual secretário de Justiça. Vamos à pergunta. Cumprimentar aqui o programa Estúdio MP-SP, na sua 100ª edição. Uma alegria participar desse programa e ter a oportunidade de dirigir uma pergunta ao nosso querido Procurador-Geral da Justiça, João Paulo Ismânio. Ismânio, nossa Secretaria da Justiça, o Ministério Público de São Paulo, tem feito muitas parcerias, muitos acordos. E eu queria colocar para você se você entende que essa atuação em rede é importante, se você aposta nessas parcerias, nessa atuação em rede, né? Qual seria a sua impressão a respeito desse trabalho integrado? Eu queria agradecer a participação e a pergunta do querido Paulo Dimas, que é um exemplo de gestor, de homem público. Estivemos juntos, ele presidente do Tribunal de Justiça, agora na Secretaria de Justiça, demonstra realmente todo esse talento e essa vocação de defender o interesse público que o Paulo Dimas tem. E ele tocou um ponto fundamental, Cláudio, porque essa integração entre os órgãos públicos é o que dá agilidade e eficiência na atuação do Estado. Eu criei aqui, logo no primeiro momento da gestão, uma secretaria de integração que depois evoluiu para a Subprocuradoria-Geral de Integração. Porque eu sentia e, de fato, a experiência me mostrou que o trabalho conjunto com as polícias, com a Secretaria da Justiça, no apoio social das vítimas, das testemunhas, né? Nós temos um apoio da Secretaria da Justiça muito importante e procuramos apoiar a Secretaria da Justiça também na atividade social que ela realiza, que é fundamental, social, fiscalizatória, e assim como todos os outros órgãos do Estado. Nós temos a atuação da saúde, criamos o Acesso a SUS, que é um programa de muito sucesso, criamos com o Tribunal de Contas um programa de prevenção e análise de dados também de muito sucesso, tanto a Polícia Civil quanto a Militar, a Polícia Federal, nós temos uma atuação de investigação conjunta, nós temos coleta de dados, que é importante compartilhar os dados para a atuação. Então, essa integração, né, é que faz com que o Estado atue melhor, né, mais eficientemente, né, e possa responder às demandas que elas vêm todo dia e são demandas das mais variadas e muito complexas. Porque... E respeitando as características de cada instituição, não é verdade? Sem dúvida. Doutor? Isso é importante que você falou. Cada instituição mantém a sua autonomia, cada instituição faz o seu papel, mas nós trabalhamos juntos, né? Então, essa é a ideia, quando a gente fala em força-tarefa, né? Uma ideia americana da Task Force, né? Na verdade, essa ideia, e que nós estamos aqui fazendo com muito sucesso, que é a ideia da integração dos órgãos do Estado. Doutor, agora nós temos a OAB. A OAB também tem uma questão a apresentar para o senhor. Vamos acompanhar. Quero cumprimentar o Ministério Público do Estado de São Paulo, parabenizando pela 100ª edição do Estúdio MP-SP e aproveitar a oportunidade para perguntar ao nosso querido Procurador-Geral, Dr. Ismânio, na visão dele, qual é a importância da advocacia e do respeito às prerrogativas profissionais dos advogados para a manutenção do sistema de justiça. Mais uma pergunta excelente, né, do também querido presidente da OAB, o Caio, que faz um trabalho maravilhoso frente à OAB de São Paulo. A OAB que é uma grande parceira do Ministério Público, temos inúmeras atuações conjuntas e o presidente tocou numa questão muito importante. Defender prerrogativas dos advogados é defender a democracia, o Estado de Direito, todo aquele que é defendido pelo advogado, Cláudio, ele tem a garantia dos seus direitos ali, naquele momento, sendo respeitado. Sem dúvida. E é importante assegurar prerrogativas de todas as instituições, né?
Porque todos nós fazemos e realizamos a justiça no dia a dia. Todos são integrantes do mesmo sistema, o sistema de justiça. Então, as prerrogativas da OAB, do Ministério Público, do Judiciário e de todas as outras, Defensoria Pública, das outras instituições, elas são fundamentais para que nós possamos fazer o melhor serviço de justiça que nós pudermos. Então, eu queria assegurar, né, aos advogados e a todos que nós, aqui do Ministério Público, respeitamos absolutamente as garantias e as prerrogativas, né, da OAB, dos advogados e de todos aqueles que atuam conosco no sistema de justiça. Perfeito, doutor. Agora vamos acompanhar Fausto Macedo, repórter especial do jornal Estado de São Paulo. Ele também tem uma questão para o senhor, doutor Ismânio. Em primeiro lugar, parabéns para o Ministério Público pelo estúdio MPSP em sua edição número 100. Eu queria perguntar, doutor Ismânio, uma questão importante que tem agitado a sua instituição, principalmente em tempos difíceis, reforma da Previdência, que a gente sabe que afugentou da classe pelo menos uma centena de quadros importantes da sua instituição, promotores e procuradores bem preparados e qualificados que foram embora, mas também temos agora, mais recentemente, a lei do abuso. Qual é a opinião do senhor? Não é importante que haja uma lei de abuso de autoridade? Queria agradecer a participação do Fausto, um jornalista que cobre o Ministério Público há muitos anos, Cláudio. É verdade. E cobre com muita qualidade, muita seriedade, com críticas, né, importantíssimas para nós. Então, é importante que a imprensa possa estar conosco, né, para dar transparência à nossa instituição. Então, a questão do abuso de autoridade é como colocou o Fausto. É importante ter a lei de abuso de autoridade e nós nunca dissemos que não queríamos que a lei viesse. De fato, precisava haver uma atualização da lei e eu sempre tenho dito que a lei vai ser cumprida. A crítica que nós fizemos e fazemos à lei é que ela tem expressões muito vagas e que, ao invés de pacificar uma relação que já é tensa, uma lei com interpretações diversas e expressões muito vagas, ela vai causar mais polêmica. Ela vem não para resolver situações, mas para complicar situações. Então, essa é a nossa crítica. Nós fomos ao Congresso Nacional, levamos a nossa opinião, os nossos estudos, para que o texto legal pudesse ser um texto criminal adequado, com expressões enxutas, de fácil interpretação e que dissesse exatamente o que é abuso e o que não é. Então, é o que eu tenho dito sempre. Nós não podemos transformar a lei de abuso numa lei de coação à livre atuação do promotor, do juiz, do policial. Claro. Se o promotor, o juiz, o policial ou qualquer outra autoridade estiver exercendo a sua função, ela não pode jamais ser investigada ou ter esse ataque do abuso de autoridade. Então, para isso, nós precisamos acertar a interpretação de todo esse texto para que, de fato, a gente possa coibir o abuso e jamais a atuação que é necessária de todas as instituições. Eu insisto, as instituições atuam em defesa da sociedade. Sem dúvida. Então, essa é a questão principal que essa lei precisa trazer. O senhor falou na questão da interpretação e é importante ressaltar que o CNPG acabou adotando os enunciados que foram elaborados aqui pelo Ministério Público de São Paulo. Quer dizer, então, a sua esperança é que haja uma interpretação nacional do teor dessa lei, é isso? É isso. Desde o início nós criamos um grupo de trabalho, tivemos vários professores, procuramos dar a esse grupo a qualidade que não seja corporativa, que seja um trabalho e uma análise legal. E conseguimos um trabalho de muita qualidade, que levei ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ao Conselho Nacional do Ministério Público, e que estão acolhendo essas sugestões, já acolheram as sugestões e os enunciados que nós aqui de São Paulo emitimos. E esses enunciados são fundamentais, primeiro, para acalmar todo aquele que é operador e trabalha com direito penal. Desde o policial que está na rua, o policial militar, o delegado, o juiz, o promotor, eles precisam saber que a sua atividade não é criminalizada. Então, para dar tranquilidade e segurança para a atuação. Depois, nós também precisamos interpretar a lei para dar correta aplicação a ela no geral. Perfeito. Então, esse é o esforço, agora, como a gente chama, hermenêutico, de interpretação, para poder chegar ao melhor resultado de aplicação da lei.
Perfeito. Doutor, temos mais uma pergunta. O Rogério Gentili, repórter especial da Folha de São Paulo, também lhe apresenta uma questão. Vamos acompanhar. Doutor Ismânio, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar ao senhor e ao Ministério Público por esse 100º programa. Queria também lhe fazer uma pergunta. O Ministério Público costuma ser criticado por autoridades, sobretudo do Executivo, por supostamente tentar interferir nas políticas públicas, não apenas examinando a legalidade e a moralidade de um ato, mas tentando, vamos dizer, usurpar uma função que não lhe cabe. Como o senhor responde a essa crítica? Queria agradecer muito a participação do jornalista Rogério Gentili, mas um excepcional jornalista que também faz cobertura do Ministério Público, da Justiça, né, também com a mesma ideia, né, da seriedade, da crítica. Né, e é importante que o Ministério Público esteja perto da imprensa para que a gente tenha transparência, né, e possa levar ao conhecimento da sociedade, dos formadores de opinião, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz. Né. Então, eu queria agradecer muito a participação, né, dos jornalistas aqui no nosso estúdio. E dizer que o embate entre o órgão de fiscalização e o fiscalizado, ele é sempre tenso, é sempre uma atividade difícil. Né? A atuação do Ministério Público de exigir o cumprimento da lei, ela é sempre uma atividade que vai causar mesmo, né, desconforto. Não tem como não ser assim. Sem dúvida. Né? Agora, o que a gente tem que também mostrar é que nós exigimos cumprimento da lei. Né? Quem faz a lei não é o Ministério Público. Nós atuamos para a manutenção dessa ordem legal. Então, é o controle da legalidade, é o controle da probidade, da honestidade, né? Então, inclusive de políticas públicas que são determinadas pela Constituição. Exatamente. E pela lei. Então, precisam ser cumpridas as políticas nos termos que a Constituição e a lei determinam. Então, a decisão que envolve também, muitas vezes, a discricionariedade, ela está prevista na Constituição e na lei. Quando se fala em discricionariedade, não quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela achar que faz, ela tem que cumprir. Exatamente. A intenção da Constituição e da lei. Exatamente. E é isso que o Ministério Público faz, fiscalizar esse cumprimento. Né? Então, é evidente, qualquer abuso a gente está sempre pronto para rever. Temos órgãos de controle internos, né? A Corregedoria, o Conselho Superior, mas é preciso dizer que precisa ser cumprida a lei e a Constituição Federal. Isso é inegociável. Isso não tem como abrir mão, né? E ainda que isso gere desconforto e tensão, mas é para isso que o Ministério Público foi transformado pela Constituição Federal num órgão de controle essencial à função jurisdicional do Estado. Nós cumprimos a nossa missão constitucional. Perfeito. E esse é um bom gancho que o senhor dá aqui para a gente encerrar a nossa conversa, né? Diz o senhor que o Ministério Público cumpre a sua função constitucional. E a Constituição, entre várias ideias ali que ela nos traz, tem a questão da transparência. E o Estúdio MPSP, criado na sua gestão, tem justamente esse objetivo, né? De dar transparência aos atos da instituição para a opinião pública. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez, doutor, e gostaria que o senhor se despedisse dos seus colegas, dos servidores e para o público que nos acompanha. Olha, eu acho que a 100ª edição, né, do Estúdio MP mostrou o sucesso dessa ideia da transparência, da discussão aberta, né, dessa possibilidade de fazer com a própria classe, né, os nossos funcionários, os nossos promotores, promotoras, funcionários, e também com a sociedade, Exato. Um debate permanente, uma mostra permanente do que o Ministério Público faz. Porque nós aqui, Cláudio, como eu disse a você, nós cumprimos a lei, nós cumprimos a Constituição, não é? E procuramos fazer isso da melhor maneira possível. Agora, para isso, nós precisamos de respaldo da sociedade, da opinião pública, da imprensa. E, evidente, se críticas são feitas, são muito bem-vindas, porque nós, através delas, superamos nossas falhas e dificuldades e fazemos melhor, fazemos com mais eficiência. Críticas que vêm, às vezes, da própria classe e, às vezes, vêm, né, de órgãos externos. Mas é preciso assegurar isso às pessoas, que o Ministério Público não abre mão e não vai abrir
das suas prerrogativas, da sua atividade, do cumprimento da lei, do cumprimento da Constituição. Isso é o que faz o Ministério Público ser a instituição forte que ele representa a sociedade, né? Mas que estamos absolutamente abertos para interagir, para integração, para responder, para demonstrar. Transparência é também determinação constitucional e legal. Então, nós procuraremos sempre cumprir isso, né? E cumprir isso com a nossa vocação, né? Para isso que nós estamos aqui. Respondo por uma instituição que é fundamental hoje para a democracia brasileira, para a construção do Estado de Direito, e cada vez mais percebo que o Ministério Público aumenta de importância para que o país continue no rumo da democracia, no rumo, né, dos direitos, né, de assegurar os direitos humanos, os direitos da sociedade, né, fazer com que o Estado possa cada vez mais atender aquilo que a população deseja. O povo, todos nós somos representantes do povo. Em seu nome, nós devemos agir. Perfeito. Doutor, agradeço muito a sua gentileza de ter comparecido aqui a mais uma edição do Estúdio MPSP, a de número 100, assim como agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.